Bom, meu nome é Litsa, eu sou advogada, especialista em Direito da Saúde e em específico em cannabis medicinal. Sou pioneira aqui no Espírito Santo em trazer essa temática. Então hoje os processos de autocultivo estão baseados todos na temática medicinal. Então não temos notícia até então de processos para cultivo de uso, digo, recreativo, né, que é uma palavra que eu nem gosto de usar, porque eu costumo me referir ao uso adulto ou uso social. Então hoje nós estamos falando de casos exclusivamente medicinais e quando a gente se refere a casos de pessoas com alguma enfermidade ou casos muito complexos como esses envolvendo a cannabis, eles normalmente são postos em segredo de justiça, o que dificulta nossas buscas para poder saber quantos processos existem hoje no Espírito Santo com relação a essa temática. Eu posso dizer referente àquilo que eu já trabalhei, né, que são em cerca de 10 processos aproximadamente aqui no Espírito Santo. Em outros estados nós temos mais casos, né, mas aqui no Espírito Santo seria isso. E eu sei que tem outros advogados fazendo esse trabalho aqui também, inclusive advogados de fora. Então, provavelmente esse número é um pouco maior, né? Eu não vou arriscar aqui fazer um chute, porque seria um chute mesmo, não tem como saber esse número. Mas a princípio hoje é isso, assim, hoje está sendo feito em sede de habeas corpus, que é um processo criminal para resguardar pessoas que se encontrem ameaçadas de sofrer risco à sua liberdade. Então, como a gente está falando de uma planta que é proibida, a gente tem que entrar na justiça com um processo para resguardar esse paciente que está amparado por diversas documentações médicas, como a receita médica prescrevendo o uso da cannabis, um acompanhamento médico aí de alguns meses, pelo menos 4 a 6 meses, trazendo, né, essa robustez para o caso, para demonstrar para o juiz que a pessoa já faz uso daquele tratamento e que ela teve sim uma melhora significativa, não obtida através de outros tipos de medicamentos mais tradicionais. O primeiro passo seria passar num médico prescritor de cannabis, né? É até um termo meio estranho que a gente usa nessa área, né? Porque ninguém fala médico prescritor de Rivotril, por exemplo, né? Mas porque como são poucos médicos que hoje estudam essa temática, não é uma temática que está na grade das universidades, eles acabam tendo que buscar esse conhecimento por fora. Em tese, todo médico com CRM ativo pode prescrever a cannabis medicinal para o caso que ele julgue necessário ou importante. Juntamente com o paciente, o médico tem autonomia para decidir sobre qual o tratamento melhor para aquele caso. Então, em tese, todos os médicos poderiam fazer essa prescrição, mas em razão do conhecimento mesmo, hoje está restrito a uma pouca parcela desses médicos e desses profissionais de saúde. Nós temos uma quantidade de médicos reduzida trabalhando para isso, então, se eu não me engano, são cerca de 1 ou 2% dos médicos que estão aptos a prescrever a cannabis, e aí o ideal seria buscar algum desses médicos para estar fazendo o primeiro passo, que é passar na consulta e obter a prescrição. Então, isso pode ser feito via SUS, hoje eu já vi várias prescrições assim vinda do SUS, como pode ser feito pelo particular, né? Você pegando uma indicação de um médico na área da demanda terapêutica para poder conseguir essa prescrição de acordo com o tratamento que vai ser feito. Aí tem que iniciar um acompanhamento com o médico se já não existir esse acompanhamento, né? Então ir documentando isso durante alguns meses. Após esses meses a gente consegue pegar ali o prontuário, os relatórios de melhora, e aí com essa documentação e várias outras que a gente precisa colocar no processo, como por exemplo um curso de cultivo e extração para mostrar para o juiz que a pessoa tem a capacidade de estar fazendo esse cultivo. Também precisa da autorização da Anvisa de importação, que é algo que a gente consegue no próprio site do governo através da receita médica, tem que cadastrar os dados do médico, os dados do paciente. Outros documentos também são importantes, como um laudo de um agrônomo ou de um biólogo atestando a quantidade de plantas necessárias para o tratamento daquela pessoa, que é um laudo que ele faz baseado nas receitas, nas prescrições do médico. Ele faz os cálculos ali, já contabilizando possíveis perdas e do quantas plantas a pessoa vai precisar para conseguir ter esse tratamento viabilizado. Olha, a cannabis ela é uma medicina bem ampla, né? Ela consegue abranger diversos casos diferentes, mas o que a gente mais vê são transtornos voltados para a saúde mental e também dores crônicas. Então, insônia, ansiedade, depressão e dores crônicas são os carros-chefe, vamos dizer assim, da cannabis medicinal, mas ela trata também diversas outras patologias, como Parkinson, como Alzheimer, como câncer também. Em alguns casos existem relatos de que o câncer regride, né, mesmo, diminui,
e também, juntamente com o tratamento tradicional, né, que é a quimioterapia, a radioterapia, ele reduz bastante os desconfortos trazidos pelos tratamentos, como a náusea, a ausência de apetite, e traz uma qualidade de vida maior para as pessoas que já estão em tratamento e potencializa também o tratamento antitumoral. De notícias sobre isso, assim, eu já sei que há mais de 2 anos já existem esses cultivos medicinais no Espírito Santo. E quando a gente fala de cultivo medicinal, a gente está falando de cultivo para pessoa física, né? Uma única pessoa ali com um caso que conseguiu na justiça e está fazendo cultivo. Tem várias dessas pessoas espalhadas no Espírito Santo, mas nós não temos ainda um cultivo coletivo, que é como a gente chama os cultivos das associações de pacientes, por exemplo. Apesar de já ter algumas associações surgindo no Espírito Santo, elas ainda não estão na fase de buscar esse direito na justiça, né? Estão ainda em fase embrionária, inicial, ali na captação de pacientes, na orientação, trazendo uma facilitação ali para o acesso aos médicos, essas outras coisas que não esbarram ali na fronteira da legalidade até então. Aqui a gente está falando exclusivamente do uso medicinal, né? Mas lá em Nova York eles já estão fazendo, os trâmites já estão mais avançados, então lá já tem a indústria da cannabis e aí eles estão utilizando os impostos gerados pela cannabis para direcionar para as pessoas que foram afetadas pela guerra às drogas, como também fazem uma reserva de mercado ao contrário. Então é mais ou menos assim, se a pessoa teve problemas já com a justiça envolvendo a cannabis, ela tem um direito a mais de estar nesse mercado do que alguém que não teve, como se ela tivesse uma preferência. É algo que eu acho que seria bastante interessante trazer para o Brasil no modelo de reparação histórica e acredito que seja mais ou menos por aí que a gente tem que olhar, apesar de que acredito que vamos enfrentar bastante resistência para trazer um modelo parecido com esse para cá, mas ao meu ver é o que parece mais sensato e mais correto do ponto de vista de justiça mesmo. Eu acho importante a gente também questionar o que está acontecendo em sede aqui de estadual, né? Nós já temos uma legislação feita para autorizar o fornecimento via SUS da cannabis medicinal para as pessoas, mas isso não foi regulamentado ainda. Então a gente não sabe, por exemplo, de quem eles vão comprar esse medicamento, vamos comprar sempre importado, vamos estar mandando nosso dinheiro para fora, como fazemos com café, como fazemos com outras coisas. Então acredito que seria um passo importante a gente lutar para que as associações de pacientes possam fazer o cultivo no Brasil e possam fornecer para o poder público. Porque assim a gente consegue garantir uma perspectiva nacional de manter o nosso dinheiro aqui. Nós temos solo, temos sol, que é o principal para fazer o cultivo de cannabis. Temos pessoas com conhecimento adequado aqui também, não tem necessidade de a gente ficar importando isso de fora numa quantidade que a gente tem feito hoje, até porque o que chega aqui para nós, em sua grande maioria, é o produto já bem processado, né? Então tudo que é muito processado, a gente sabe que a procedência ela é um pouco duvidosa, porque eles pegam aquele resto do mercado recreativo lá que não vendeu, as flores feias, processam, fazem o óleo e mandam para cá importado no preço caríssimo, muito maior do que é o valor real que dá para fazer para a população. Então acho que a minha maior consideração seria essa. A gente está atento quanto a quem vai adquirir, de quem vai ser adquirida essas medicações, se nós vamos ter uma possibilidade de fazer isso internamente também, porque eu acho que é mais do que uma questão de... É uma questão de soberania nacional. Eu acho que essa questão da cannabis ser produzida no Brasil para os pacientes brasileiros é uma questão de soberania nacional do nosso mercado aqui.